Olá, prazer imenso em renovar este contato com você. Espero que estejas bem, em paz, com saúde. Bem, mas vamos ao trabalho. E o nosso tema, para variar, vai nos fazer trabalhar bastante, né? A separação dos pais sobre um dos pontos de vista dos filhos. O que eu fiz? Importante que você se dê conta que fiz questão de mencionar um dos pontos de vista dos filhos, pois pela minha experiência já conheci outras visões e outras abordagens em relação à separação. Por isso que me preocupei em dizer que esta é uma das abordagens, ok? Sobre a separação dos pais. Então vamos analisar pelo lado do o que eu fiz. E por que o filho ou a filha é capaz de tomar para si a culpa da separação dos pais? Procure fazer uma viagem comigo até a sua infância. Perceba que os pais são nossos ídolos, modelos, referências. Pouco conseguimos, como filhos, perceber falhas nos pais, porque ainda não temos um senso crítico desenvolvido que não aflorou ainda. O que nos incomoda, na verdade, é quando não conseguimos o que desejamos, porque o nosso mundo é repleto de eu e eu. E queremos que as pessoas satisfaçam os nossos desejos, independente do que são. E os pais são as pessoas principais que podem fazer isso por nós. Dependemos deles, inclusive. Dependemos dos pais para tudo e é por isso que os enxergamos grandões, gigantes, fortes, nossos criadores e protetores da nossa preservação e sobrevivência, que são os dois itens fundamentais da nossa vida. Por serem tão perfeitos para nós, imaginamos que as brigas, os conflitos e as agressões são fatos passageiros e que logo reinará a paz e a harmonia, havendo desculpas e reconciliações. E isso na nossa cabeça de criança, que não imagina ou admite a separação dos dois, porque os dois fazem parte do mundo dela, mesmo tendo algumas preferências, né? Em relação à mãe e em relação ao pai. Mas a criança, dentro de sua interpretação, sente que cada um deles precisa um do outro e que eles se completam e se complementam nas figuras importantes e poderosas de pai e de mãe. Então, quando ela percebe que os pais estão se separando, não há como ela ver culpa neles, e sim como única alternativa de sua fantasia, ah, do imaginário dela, né? É que ela se questiona: o que eu fiz? O que eu fiz para que eles estejam se separando? Por isso que a primeira atitude que temos é buscar a reconciliação, que justamente nos tira dessa culpa. E como vemos crianças tendo que fazer um papel que não lhe pertence, de adultas, buscando a reconciliação dos pais. E fazem isso de todas as formas que lhe é possível, seja por chantagem emocional, seja por criar doenças ou acidentes, seja por se imporem, seja por não obedecerem e fazerem birra, seja por isolarem-se e não quererem mais a interação com os pais e com a família, criando uma redoma própria para não sofrerem, onde lá, no quarto talvez, nesse mundinho delas, tudo é perfeito, inclusive seus pais. Aqui cabe também, né, aquela questão das notas no colégio, a falta de vontade de ir para o colégio, das indisciplinas no próprio colégio, na própria escola, né? E todas as formas e atitudes têm um propósito muito claro, o de chamar a atenção deles para não se separarem, como se isso fosse o único direito deles de ficarem juntos. É importante observar que a missão da mãe é nos dar amor, amor à vida
e a nós mesmos. Ou seja, a base da nossa autoestima está no amor da mãe por nós. A do pai é nos tirar dessa relação simbiótica com a mãe e eu somos um, para nos pegar pela mão e nos levarmos para fora de casa, para o mundo, para as nossas relações, para o trabalho, para a realização com os outros, levando a força do pai. Então, os nossos primeiros pilares para nos desenvolvermos está o amor da mãe e a força do pai. Por aí você já pode tirar as suas conclusões quando sente a falta de presença do pai ou da mãe em sua vida e suas consequências. Portanto, se a criança pouco ou nada consegue em relação à conciliação do pai e da mãe, em muitos casos acaba por se isolar, tomando para si a culpa da separação dos pais, criando crenças negativas de si mesma, dos pais, da família, do mundo em que vive. Eu nasci para fazer as pessoas sofrerem, eu sou motivo de conflito entre as pessoas que amo, eu pouco levo em mim o amor da minha mãe, eu pouco levo dentro de mim a força do meu pai, eu sinto que a família é sofrimento, eu acredito que casamento é separação, eu sinto que relação de homem e mulher acaba sempre em rejeição e abandono, eu acredito que filhos só servem para separar os pais. Absurdo isso? Pois tem muita gente que vibra isso. Olha só no que isso tudo pode dar se você tem até hoje essas crenças dentro de você. Pense um pouco. Aí dá para entender por que muitas coisas não dão certo em sua vida. Perceba as crenças que levamos. Mas a separação deles não é coisa de criança. E sentimos isso e nos frustramos por não conseguir uma coisa que não nos pertencia fazer. E quantas coisas continuam nos frustrando sem que deveriam nos pertencer, não é verdade? Assumimos papéis que não são nossos e, por consequência, criamos e administramos propósitos e objetivos que também não são nossos. Bem, mas ainda como agravante a essa situação da separação, infelizmente existe o jogo dos pais que, para se justificarem diante dos filhos, acabam projetando as suas culpas no outro, falando mal do outro, fazendo a criança ter que optar entre um e outro. O que é evidente, não caberia a ela fazer essa opção e decisão de divisão. Agora o pai não existe mais na minha vida? Agora a mãe não existe mais na minha vida? A minha vida se tornou ruim? Meu pai se transformou num monstro? Minha mãe numa malvada? Que coisa triste isso, né? E gostaria de lhe colocar mais uma informação importante. Aprende-se na constelação familiar que o amor de um pai só chega no filho através da mãe. E se a mãe não só bloqueia, como faz questão de falar mal do pai, esse amor do pai jamais chegará ao filho, por mais convívio direto que ele possa ter com o filho. Já pensou nisso? Porque amor é mãe. A mãe representa o amor. E todo o amor que o filho recebe vai ser através da mãe. Por isso, renovo a reflexão que fizemos anterior sobre que esse processo não é só excluir um pai ou uma mãe, e sim excluir da sua vida o amor ou a força. É justo isso? É certo isso? E no sistema familiar há leis que não se alteram, como a de cada um cumprir com o seu papel, pai, mãe, filhos. Portanto, uma mãe jamais conseguirá, além do amor, dar a força ao seu filho, porque esse é o papel do pai.
assim como o pai em relação ao amor. Por isso que uma mãe jamais conseguirá ser pai e mãe ao mesmo tempo para os seus filhos, assim como o pai, também em ser mãe. Deu para entender? Podem sim assumir compromissos e deveres dos dois ao mesmo tempo pela ausência de um deles, mas não vibrar essas duas energias de amor e força concomitantemente. E é tão sábio e fantástico o sistema familiar que, quando há filhos numa família, ele une o pai e a mãe para o resto de suas vidas, onde devem, mesmo que separados, cumprir com as suas missões de nutrir seus filhos de amor e de força para sempre. Incrível isso, não é? Aqui está um grande motivo para que os pais, mesmo que separados, por motivo que seja, possam ser capazes de conviver com respeito e harmonia, para que sejam sempre representantes do amor e da força para os seus filhos. Ora, você jamais deixará de ser pai ou mãe de seu filho. Por isso, tudo é que vale a pena conquistar uma relação sadia com o seu ex, por mais doloroso e sacrificante que seja. Afinal, os seus filhos não têm culpa disso, ou têm. Jamais prive os seus filhos da presença dos dois, pai e mãe. Cada um do seu jeito, e os dois são o que podem ser. E muita atenção se você tem já, por exemplo, uma outra relação com outra pessoa. Por mais maravilhosa que ela seja, ou ele seja, jamais substituirá energeticamente o papel de mãe e de pai, porque a origem dessa energia está no papel maior, na vocação de ser criador ou criadora da sua criatura, que é o seu filho. Importante entender a grandiosa força que existe na criação. A nossa missão de pais é precedida pela nossa vocação de sermos criadores, onde aí é que reside o poder de doarmos a origem aos nossos filhos, junto com os nossos antepassados. Quem mais poderia? Aqui, atento para o fato de ser importante que os novos participantes da família, após separação, convivam em harmonia, porém jamais irão substituir os pais, por mais legais, amorosos, interessados, preocupados por seus enteados. E para não haver rejeição dos pais e não confundir a cabeça das crianças, jamais permita que os novos companheiros sejam chamados de pai e mãe pelos seus filhos. Cada um com o seu papel. Isso mantém a harmonia do sistema que estamos inseridos. Imagino que você não tinha pensado por essa visão, não é verdade? E nem que poderia estar levando a culpa da separação dos seus pais dentro de você, né? E sei também, por você ser adulto, já está buscando em suas memórias o que aconteceu na sua infância e já está buscando ressignificar, através de um novo olhar sobre tudo o que aconteceu, principalmente sobre as responsabilidades que não é e nunca foram suas como criança. Não esqueça que só podemos eliminar as nossas crenças básicas através da ressignificação da memória do que nos aconteceu. Lembram disso? Ok? Como adultos, hoje e agora, podemos nos apropriar de novas percepções e conceitos que podem alterar a interpretação dos fatos que ocorreram conosco na infância, ressignificando as nossas memórias, mudando as nossas crenças. Você acredita nisso? Vamos nos permitir e fazer essa experiência? Então vamos lá. Descruze os braços, as pernas, coloque a mão no seu coração e repita comigo. Eu, hoje, aqui e agora, como adulto, falo para os meus pais e para a minha criança. Os meus pais, como adultos, foram responsáveis pela separação deles. Eu, como criança,
jamais poderia me responsabilizar pelo bom relacionamento e harmonia dos meus pais. Por isso, me livro de qualquer culpa ou condenação que tenha me imputado. Eu me liberto, hoje, aqui e agora, de qualquer responsabilidade pela separação dos meus pais. Os meus pais, como adultos, fizeram o que acharam melhor para eles. Eu, como criança, lamentei a separação, mas nada pude fazer, até porque isso foi problema deles e não meu. A motivação da separação dos meus pais está neles, não em mim. Portanto, nada disso me pertence e me liberto dessa crença. Cada um dos meus pais foram o que puderam ser. Portanto, cabe a eles assumirem o que são e a mim respeitar o que puderam ser para eles e para mim. Aceito, acolho, honro, perdoo e sou grato aos meus pais por serem os meus criadores. Eu honro os meus pais pela vida que recebi deles, para que eu pudesse estar hoje, aqui e agora. Eu mantenho e honro a vida que recebi deles. Tomo meu pai como meu criador, do jeito que ele é, e ele pode me tomar como seu filho, do jeito que sou. Tomo a minha mãe como minha criadora, do jeito que ela é, e ela pode me tomar como seu filho, do jeito que sou. Você é o pai certo para mim, e eu sou o filho certo para você. Você é a mãe certa para mim, e eu sou o filho certo para você. Eu liberto vocês, meu pai, minha mãe, de todas as minhas expectativas e do sentimento que falharam comigo, porque vocês me deram o que vocês são. Vocês são grandes e eu sou pequeno. Vocês me deram e eu recebi. Vocês dois são os pais certos para mim. Só vocês. Sei que vocês fizeram o que conseguiram fazer e está tudo certo. Respire fundo. Coloque a sua mão no seu coração novamente. Respire mais uma vez aquele respiro que tu coloca energia no teu coração. Segura 7 segundos. Depois tu solta pela boca tudo aquilo que não te pertence. Ok? Que sensação boa, não? O que fizemos foi recolocar os nossos pais novamente em nossas vidas. Amor e a força. Simples? Ufa! Ajudei? Que bom! Foi um precioso prazer fazer esse trabalho com você. Fique com Deus e até a próxima. Meu nome é Jorge Antônio Goê Kralik, criei e pratico THI, Terapias Holísticas Integrativas, e meu WhatsApp é 5199-117-6478. Se precisar de ajuda, de acompanhamento, estou à sua disposição. Será um prazer ajudá-lo.